Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no tópico de 10 coisas. Existem vários vídeos neste canal, 10 coisas que dificilmente irá encontrar no Japão, 10 coisas que não deve fazer no Japão, e esse era tão grande que ficou em duas partes. 10 kanjis para visita, se forem turistas no Japão, dá jeito de saber estes 10. Na verdade, são mais do que 10 kanjis, são 10 expressões em kanji que vocês têm que saber reconhecer. O 10 alojamentos incríveis veio de perguntas que me colocaram acerca de hotéis e outros tipos de alojamentos, se eu podia fazer assim uma espécie de top recomendações. Portanto, sigam a lista que está aqui em cima. Há muitas coisas para vocês explorarem neste canal, dentro da rúbrica 10 coisas, mas também muitas outras coisas sobre história, património cultural, sociedade, economia, notícias do Japão e muitas dicas para viajantes. Portanto, se vocês estiverem a planear uma viagem ao Japão, espero que o meu canal seja uma fonte de informação. A minha atividade profissional é ser consultora para empresas ou particulares em assuntos como, por exemplo, turismo imersivo, que é uma coisa que eu desenvolvi na relação entre Portugal e o Japão, que é uma coisa que o Japão já tem super desenvolvido para outros destinos, mas em Portugal eu não via ninguém a fazer, e então voltei para o meu país de origem e pus-me a fazer. E sou investigadora de estudos japoneses e tento explicá-los à população em geral neste canal de uma maneira acessível. Acho que o desenvolvimento dos estudos japoneses pode levar a mais oportunidades para quem é agora estudante de estudos japoneses e espero que melhore a vida de toda a gente. Aqui neste vídeo, antes de eu passar ao tema principal do vídeo, que são estações de comboio do Japão, que têm alguma coisa assim, je ne sais quoi, têm qualquer coisa de especial e que eu acho que são incríveis, claro que é a minha opinião também, mas ainda antes disso queria dar aqui uma pequena chega das origens do comboio, ou melhor, da locomotiva, como foi introduzida no Japão. É que a esmagadora maioria das pessoas, isto literalmente já me aconteceu em congressos, portanto, onde eu ando, a parte académica é congressos que tanto são de antropologia, como de história, como de estudos culturais, porque a minha formação de base é história da arte, mas depois fui muito para a antropologia e o património, porque queria estudar coisas no Japão, né, que me exigiam aprender também sobre isso, e é absolutamente incrível que mesmo em congressos, portanto, pessoas que estão a fazer investigação, que estão a fazer doutoramento ou que são professores universitários, desconhecem o facto de que a introdução dos caminhos de ferro e das locomotivas no Japão não foi feita pelo track, pelo segmento de caminhos de ferro entre Tóquio e Yokohama. Esse é um lugar comum, é uma coisa que está tão difundida, mesmo no meio académico, que as pessoas propagam informações falsas. O primeiro caminho de ferro do Japão não foi entre Tóquio e Yokohama, foi um pequeno caminho de ferro que se fez propositadamente para uma demonstração de locomotiva e que foi inteiramente custeado por um dos vários mercadores estrangeiros que estavam sediados em Nagasaki e foi alguns anos antes da implementação dos caminhos de ferro associados à Grande Tóquio, que foi o trecho entre Tóquio e Yokohama. E isso é importante porquê? Porque, como vocês veem noutros vídeos neste canal, nomeadamente na secção de palestras com um teor mais vou fazer aqui o mesmo que eu faço numa conferência académica, até vou fazer em inglês, que é como eu faço, e estão aqui neste canal disponível para vocês verem. Quando eu falo destes assuntos, é importante chamar à conversa um tópico, que é o tópico de o lugar de enunciação do sujeito histórico. Quando se conta a história de um país, a partir do sítio de onde se conta essa história, assim vai ser a história daquele país. A partir da etnicidade ou a partir das circunstâncias da pessoa ou do grupo populacional a que ela pertence, assim vai ser a história desse país. Portanto, não há uma verdade absoluta que destrói todas as outras possibilidades no que toca a história, compreensão e atribuição de significado às histórias dos países, todos, e o Japão não é exceção. Então, aquilo que eu comecei a ver através da minha investigação no sul do Japão e em particular na prefeitura de Nagasaki, Nagasaki-ken, não só a cidade de Nagasaki, mas a prefeitura toda, e depois também Kyushu como um todo. Até um livro muito bom, que é qualquer coisa como Kyushu, The Gateway to Asia, qualquer coisa assim, que é contar a história do Japão a partir de Kyushu, basicamente é isso.
E quando se conta a história do Japão e dos vários acontecimentos fundamentais do Japão, como a implementação dos caminhos de ferro, é muito diferente contá-lo a partir de um sítio onde está o governo, onde está o poder, onde estão as classes políticas, onde está a elite, onde está tudo, ou contá-lo a partir da prefeitura de Nagasaki ou da ilha de Kyushu, do outro ponto da ilha de Kyushu. A maneira como se interpreta a história, os factos que se chamam à discussão e mesmo o elencar das cronologias é objetivamente diferente. Portanto, eu vejo em montes de fontes, provavelmente, que toda a gente considera que são credíveis, coisas como Introdução do Caminho de Ferro no Japão, 1872, trecho Yokohama-Tóquio. E isso está errado, porque isso nos dá uma ideia acerca de como é que foi a introdução das novidades e da tecnologia no Japão, que o coloca em primeiro lugar a transmutação Edo-Tóquio e tudo o que veio daí. Ora bem, as novidades no Japão não foram introduzidas a partir desse lugar geográfico, nem dessa população humana, nem as ideias de novidade, nem as ideias de vanguardismo vêm daí. Isso é falso. Mas é uma falsidade que tem sido propagada por historiadores super centrados em recontar histórias oficiais e que negam um conceito que é o das múltiplas vozes e de que essas múltiplas vozes contam factos verdadeiros, objetivamente verdadeiros e que têm sido sistematicamente, e a palavra aqui é sistemático, desconsiderados. E na história de Portugal isso acontece, na história dos Estados Unidos isso acontece, etc. Portanto, eu estudo o caso do Japão. Então, o que aconteceu foi que, de facto, como muitas outras coisas, como a medicina, como a gastronomia, como muitas outras coisas, Nagasaki foi pioneira na introdução dos caminhos de ferro e, neste caso, das locomotivas, que era a tecnologia da época, alguns anos antes, em 1868, custeado por um dos mercadores de Nagasaki, que criou este trecho de caminhos de ferro para demonstrar essa potencialidade tecnológica da locomotiva. Nesse contexto, não se tratava de uma viagem de comboio com passageiros, tratava-se de uma demonstração à lá exposição universal, porque naquela altura faziam-se muito destas coisas, criavam-se exposições, portanto com teor expositivo, não com teor participativo ou prático, em que se demonstravam as novas tecnologias. Estávamos no período, não é, da Revolução Industrial e ver máquinas operar e falar das novelties, falar desse mundo aparentemente maravilhoso e quase mágico, que era a tecnologia a invadir todos os setores da vida da pessoa. Mágico no sentido em que o vulgar da população não sabia como é que funcionava. E havia o efeito do maravilhamento, e havia o efeito, não é, do uau. E a população de Nagasaki estava cronicamente ao longo dos séculos exposta a uma série de novidades e é extremamente sedenta e quase a reclamar que sim, que elas deviam ser apresentadas ali. E isto é tão sintomático que, mesmo depois de se ter instalado o caminho de ferro para transporte de passageiros e mercadorias entre Tóquio e Yokohama, mesmo depois disso, a primeira locomotiva que foi utilizada, e que por isso ficou com o número 1 de locomotiva, mais tarde ela foi transportada para Shimabara. Shimabara pertence a Nagasaki e está mais ou menos hoje em dia, 45 minutos, uma hora de distância de comboio. Portanto, a ideia de que a primeira locomotiva, a que está com o número 1 e que esteve a operar no Japão, mesmo que ela tenha operado noutro sítio no Japão, o lugar dela é ali. E, portanto, ela voltou para ali e esteve em operação entre 1911 e 1930, o que criou uma sensação de identidade regional forte, a sensação de que é ali, naquela região do Japão, que os caminhos de ferro começaram, é ali que está a locomotiva número 1. As pessoas veem-na e usam-na durante 20 anos. E só depois é que ela foi classificada como património cultural, eventualmente foi musealizada em Saitama. Portanto, contar a história da introdução dos caminhos de ferro no Japão de um lugar de enunciação diferente, que é o sul do Japão, conta uma história diferente. E eu queria deixar isto aqui bem vincado. Não só porque é uma das coisas que eu defendo, o rigor científico, mas também porque a história do Japão não é una e hoje em dia corre-se muito, muito risco de cair no erro, acho eu que é um erro, de considerar certas
ordens de significado, certo? Porque é isto e acontece isto, porque é isto e a origem é isto, que se vê muito sobre o Japão e a sociedade japonesa, e não é só sobre o Japão, sobre a China também, que supostamente justificam certas práticas que são nocivas à população do próprio país. E aqui entramos no outro registro, que é o registro de como é que contar a história de uma certa maneira pode ser uma ferramenta de repressão ou uma ferramenta de crescimento, regressão histórica para a população do próprio país. Em Portugal também se corre este risco. Portanto, o rigor científico, mesmo que seja na disciplina História, que tecnicamente não é uma ciência, é uma coisa importante para mim, pessoalmente, e acho que deve ser uma coisa importante para vocês em tudo o que vocês leem. Mesmo que vocês estejam a ler coisas como notícias no jornal, sejam críticos. Isto é mesmo assim, é nestas datas, foi neste sítio, aconteceu desta maneira, sejam críticos e questionem porque é que a história está a ser contada daquela maneira. Então, dito isto, vou só mostrar aqui mais um exemplo. Isto é uma gravura da época, não estou a inventar isto. Isto é uma gravura da época em que, de facto, representa, embora a posteriori, não é? E é uma pintura, não é uma fotografia, a posteriori representa como é que foi a demonstração dessa locomotiva em Nagasaki e como é que a população toda, os ocidentais e os japoneses, se juntaram para ver essa representação. Portanto, foram de facto construídos rails, como é que se diz? Rail tracks, eu já não sei falar português, God. Rail tracks para se pôr a locomotiva em andamento e esta locomotiva, o sítio onde foi criada esta demonstração está musealizado, neste sítio da Ura, Nagasaki, e portanto é uma das coisas que eu faço no meu tour de Nagasaki. Se nós formos fazer alguma coisa para aquela área, ou se fizer sentido naquele tour, eu paro nestes sítios e mostro estas coisas às pessoas, porque está devidamente musealizado, está devidamente marcado, e é uma coisa importante. E quando vocês tiram, por exemplo, a formação de guias locais em Nagasaki, é óbvio que vocês têm que saber onde é que isto fica e têm que saber guiar as pessoas aqui e contar a história toda, que eu aqui hiper simplifiquei. Next! Agora vamos falar de estações de comboio do Japão. Então, estações de comboio do Japão, que eu acho que vocês devem conhecer. O meu gato espirrou e eu estou a olhar para ele por causa disso. Porque ele é absolutamente adorável quando espirra. Desculpem. Então, a maior estação do mundo. A maior estação do mundo fica no Japão. E como é a maior estação do mundo, é óbvio que tinha que estar aqui nesta lista de top 10 a falar de estações incríveis do Japão. A maior estação do mundo em área é de Nagoya. Mind that tem muito a ver com o facto de ter 3 gigantescas torres. E em área nós estamos a contar as áreas dos vários pisos. Mas, para propósitos do Guinness, é a estação de comboios com mais área do mundo. A estação de comboios na Nagoya, como vocês podem ver aqui neste screenshot do Google Maps, ela ocupa mais ou menos 300 metros de comprimento, mais ou menos. Ela é muito grande e ela inclui 3 grandes torres e mais alguns edifícios intermédios. Se nós nos colocarmos no sítio onde está ali o homenzinho amarelo no mapa, aquilo que nós vemos é isto. E isto é só uma secção muito pequena, ou seja, é impossível numa fotografia só, por mais panorâmica que ela seja, apanhar a estação toda. Estão a ver esta fotografia do Google Street View? Esta fotografia tem esta torrezinha vertical muito estreita. Numa outra fotografia, na outra ponta da estação, é esta torrezinha vertical estreita. Portanto, estão a ver, it's massive. Among Us. É mesmo grande. Aquelas outras 2 torres são muitas vezes referenciadas como uma landmark. Nagoya, é claro que vocês podem estar lá em cima a ver as coisas. Vocês, assim, da região, da envolvência, vocês veem a estação em praticamente todas as ruas onde vocês estiverem, até porque as ruas são muito em leque na zona da estação. É sem dúvida um edifício que vale a pena explorar os seus vários níveis, as múltiplas coisas que há lá dentro. Eu adoro esta fotografia da estação de Nagoya porque confronta o castelo de Nagoya e temos de ter presente que os castelos eram normalmente as estruturas mais altas de uma povoação por causa da necessidade de observar à distância e defender não é? A cidade. Eram estruturas mais altas, estruturas mais imponentes, as estruturas onde o determinado senhor feudal daquela região expunha mais a sua riqueza e o seu poder, às vezes também refletido na arquitetura do castelo. Então temos um castelo tipo I'm the castle,
I'm the big boss, look at me. E depois ele parece pequenino e completamente inofensivo comparado com estas duas torres gigantescas da estação, e que é um bocado o Japão a dizer século XX, chegámos. O castelinho tornou-se quase anedótico comparado com as torres. Adoro esta foto, adoro estes contrastes. Quando nós analisamos só aquelas duas torres, o que é que elas têm lá dentro, reparem, não é o resto do edifício da estação, que é aquele nível mais baixo, nem é a outra torre na outra ponta. Só aquelas duas torres. O que elas têm de baixo é, óbvio, um underground mall, é tipo um grande, mega, super centro comercial. Mas depois não é só isso, tem também a Tokyo Hands, que é uma coisa, por exemplo, a Tokyo Hands em Tóquio é super famosa, é basicamente uma loja com muitos materiais de crafts e cozinha, e não só. Vocês também têm, obviamente, banquet rooms e coisas assim que se podem alugar para eventos e muitas vezes são alugados para empresas. Na outra torre vocês têm o terminal de autocarros, que é super, super útil. Por exemplo, já fiz várias vezes a viagem Nagoya-Kyoto através de autocarros. Eu acho que é mais ou menos 2 horas e meia, e é muito mais barato do que o comboio Shinkansen. E se fossem os locais, então demorávamos 3 dias na viagem ou algo assim do género. Então, este bus terminal tem autocarros para todas as partes do Japão, é super prático. Também tem a Big Camera, por exemplo, que é uma loja de eletrónica, Uniqlo, coisas de casa e de roupa. Tem, obviamente, uma área de alimentação e restaurantes, tem um ginásio e tem mais escritórios e mais salas e tem um hotel. E se nós subirmos os níveis destas torres, vocês têm, deste lado tem o Nagoya GR Gate Tower Hotel, que é um hotel já, mas é considerado um hotelzinho. E vocês do outro lado têm o Marriott. O Marriott, pronto, é de uma cadeia internacional, já sabem do que é que eu estou a falar. E depois tem umas clínicas também ali junto. Não sei porque é que eles escolheram meter as clínicas ali. As vistas são espetaculares, portanto, qualquer destes sítios mais altos das torres são enormes. Isto é dentro da própria estação. É super rápido, torna esta estação uma mega cluster que vocês podem fazer uma série de coisas quando estão em trânsito. Uma coisa que é emblemática da estação de Nagoya é este relógio dourado que está acima do nível das pessoas a circular para vocês poderem ver sempre o relógio de qualquer lado e as horas de qualquer lado, e é um bocado. Quando chegam à estação de Nagoya e descem as escadas rolantes, virem das train tracks e veem o relógio e tipo, estou em Nagoya. É aquela coisa muito, Não sei se alguma vez fizeram um anime com este relógio, mas é a sensação de chegar a Nagoya a ver este relógio. 2. Temos mais uma estação que eu não podia deixar de falar, porque passo lá sempre, sobretudo se estou a levar outras pessoas em grupos. Agora já não passo lá sempre, tipo, sempre que estou no Japão andar de lá para o outro, porque passo lá quando estou a trabalhar e quando estou com grupos de visitantes. Acho que ela é super menosprezada. Tem um lado bom e um lado mau. O lado bom é nunca vejo lá turistas, nunca vejo lá outras pessoas para além de mim e das pessoas que eu levo lá. Um lado mau é, eu acho que sendo menosprezada, obviamente há menos recursos que vão ali para aquela zona e para aquela população. Então, o Fuji é um mega fator de atração. Muita gente vai ver o Fuji a partir de vários sítios diferentes, porque o Fuji é uma super, hiper, ultra, mega montanha. Não temos nada parecido aqui, não há nenhum ponto de referência. Há muitos sítios de onde ver o Fuji, não necessariamente os mais perto de todos do Fuji. Esta estação eu escolhi porque é uma estação que combina estar bastante perto do Monte Fuji, portanto vocês têm aquela sensação de uou, esta parede está aqui, e combina isso com o facto de ser uma estação que é fácil vocês acederem, é fácil vocês dali irem para outros sítios, chegarem lá, etc. Onde é que isto fica? Esta estação fica... Desculpem, tenho que desligar aqui a coisa que está a fazer barulho. Esta estação fica em Fujikawa. Fujikawa literalmente significa o rio Fuji. É o rio que retém uma parte das neves e das coisas que derretem do topo do Monte Fuji. Portanto, já de si Fujikawa merece ver, porque vocês veem o rio que tem as neves do Monte Fuji. Fica muito perto de Fujinomiya, onde também tem alguns pontos de interesse para vocês visitar. Vejam o vídeo que eu vou colocar aqui em cima e vocês vão ver o que é que devem ver. Em Fujinomiya até tenho vídeos em que eu própria estou no santuário do Monte Fuji. O Monte Fuji tem 2 santuários oficiais, 2 santuários onde se
cultua o Monte Fuji em si como divindade e um deles é em Fujinomiya. Pronto, se vocês vierem, por exemplo, de comboios de alta velocidade, sejam eles do Shinkansen ou outros tipo, vocês podem sair em Shizuoka, podem sair em Mishima, podem sair em Atami, ou podem ainda sair no outro sítio que eu vou mostrar a seguir. E todos estes sítios depois vocês conseguem apanhar linhas locais para irem para Fujikawa. A vantagem desta estação de Fujikawa é que, apesar de ser uma estação super pequenina, super local, num comboio local, vocês têm uma vista totalmente desimpedida do Monte Fuji. Muitos dos outros sítios, mesmo Fujinomiya, vocês têm muitos prédios à frente e têm subelevações de terreno e tal. E pronto, a vista não é tão direta. Então é por isso que eu recomendo esta. Agora, bónus! Porque agora vou fazer uma espécie de tutorial de como é que vocês podem aliar isto a uma visita. Não vou fazer isto para as outras estações. E se vocês quiserem saber mais sobre este tipo de tutoriais à volta do Monte Fuji, vejam os vídeos que estão aqui à volta. Ou sobre subir ao Monte Fuji. Se vocês quiserem saber, vejam o vídeo que está aqui à volta. Aqui em cima. Então, se vocês saírem, por exemplo, na outra estação onde passa o Shinkansen, que se chama Shin Fuji, you guessed it, Shin é por causa de Shinkansen. Vocês podem fazer o percurso entre a estação de Shin Fuji e a estação Fuji, que são duas estações diferentes. Vocês podem fazê-lo de táxi. Não recomendo aventurarem-se a pé, não é fácil andar naquele espaço, não está feito para se andar a pé e ainda é um bocado. Portanto, recomendo fazerem no táxi, sobretudo se tiverem bagagens. A partir da estação Fuji, vocês estão na mesma linha local. Que passa por ali, que serve todas aquelas localidadezinhas. Portanto, a partir da estação de Shinfuji, vocês podem apanhar uma linha local e ir para Fujikawa e sair em Fujikawa e ver a vista do Monte Fuji que eu mostrei anteriormente. E que como a plataforma da estação está um bocadinho elevadinha, a vista é particularmente boa, não exatamente o mesmo nível do solo. Depois podem continuar no comboinho e fazer um passeio no comboinho, ou podem sair, por exemplo, em Shinkamabara. Neste caso chama-se Shinkamabara porque é a nova estação de Kamabara. De Camber, não porque passa o Shinkansen, porque não passa. Vocês podem sair ali e andar um bocadinho a pé. Porque é que eu recomendo fazerem esta partezinha a pé, que é a parte do tracejado que está a preto? A primeira parte do tracejado que está a preto é vocês verem ali a foz de Fujikawa, porque é bonita e tem bons pontos de fotografia, muito bons pontos de fotografia. Again, há vídeos neste canal sobre isso. A outra parte a andar a pé é entre Shinkambara e Asata Pass. Há uma coisa aqui a introduzir que é o Tokaido. O Tokaido é uma rota do Japão antigo que existiu durante todo o período Edo e partes do Tokaido ainda se podem fazer a pé. Existe toda uma playlist sobre o Tokaido aqui no canal. Se vocês fizerem este trajeto, vocês conseguem ver o Fuji do Fujikawa, ver o Fuji da foz do rio Fujikawa, portanto, tanto a estação como da foz, vocês conseguem fazer a pé uma parte do Tokaido histórico original, que está devidamente marcado no chão. Vocês conseguem visitar o Museu das Gravuras do Hiroshige, que são aquelas gravuras famosas das não sei quantas vistas do Monte Fuji, e algumas delas são a partir do Tokaido. Vocês têm aqui uma estação de passagem e paragem do Hokkaido antigo transformada em Museu das Gravuras do Hiroshige, e vocês conseguem ir a Sata Pass, embora isto exija da vossa parte algumas hiking skills. Portanto, é um sítio no alto do monte, como a maior parte destas passes são, no meio dos caminhos antigos do Japão. Vocês têm que subir um bocado, mas vocês têm esta vista. Então, eu acho que ter o equipamento de trekking é boa ideia. Passar aqui um dia a fazer este percurso que eu estou aqui a recomendar. E que já agora é exclusivo, está bem? Eu é que criei este percurso e eu é que faço este percurso e sou a única pessoa a fazer este percurso em Portugal. E se mais alguém começar a fazê-lo é porque me copiou a mim, porque eu sou a fonte original. Portanto, e registrei no Japão e aprendi-o no Japão com guias de lá, locais. Portanto, se vocês quiserem fazer este percurso de caminhada, ok, não têm que ir comigo, podem utilizar estas informações que eu estou aqui a dar para vocês irem sozinhos, mas tenham em conta que é à vontade um dia inteiro e se não forem comigo, recomendo vivamente que contratem um guia local, sobretudo na parte da escalada. Está bem que os caminhos estão marcados, mas arranjem um guia local, please. Então, lá está, a caminhada em si é super agradável, sobretudo no outono. As vistas do Fuji são incríveis neste sítio. É raro ver sítios onde se consegue ver o Fuji tão desimpedido, tão não nublado como esta zona do Japão. Em todos os outros sítios onde eu fui, aparentemente mais perto até do Monte Fuji, ele estava de uma
not my day. Nuvens. E é um bocado frustrante vocês já estarem ali de paragem, tipo 2 horas ou 3 e nada, é só nuvens. Então este é um dos poucos, estes sítios que eu disse aqui são um dos poucos sítios em que geralmente eu consigo ver, pelo menos às vezes que lá fui. Terceira estação. A segunda estação foi a estação que eu falei mais. As outras estações não vai ser assim, porque eu não vou estar a dar coisas pormenorizadas para vocês usufruírem das coisas à volta de cada uma das estações, está bem? Aquela foi uma exceção. Se vocês quiserem saber mais, mandem mensagens ou escrevam nos comentários que depois eu faço. Eu respondo a discos pedidos. Esta outra é uma estação que também é pequenininha, que também é super menosprezada, que é uma estação que eu acho que é como estar num filme. Tem uma sensação muito especial. Não sei se é o facto das montanhas serem muito altas à volta e nós sentirmos que somos assim pequeninos, que somos umas formiguinhas na paisagem e ficamos muito conscientes da nossa pequenez e do nosso papel como humanos no planeta Terra. Outra característica é que é hard as hell to get there. Portanto, normalmente eu recomendo às pessoas que saiam, por exemplo, do Shinkansen, como eu disse, e façam o percurso anterior, vão até Shizuoka, vão até as montanhas de Shizuoka, ao lado de Shizuoka, e pernoitem lá num abrigo de montanha, num daqueles hotéisinhos familiares que são abrigos de montanha, que são muito, ok, são muito simples, está bem? Não são coisas estilo ryokans, com vistas espetaculares, mas ajudem as famílias locais que têm pequenos alojamentos de montanha, e depois no dia a seguir vão fazer isto que eu vou dizer a seguir. Então, é nesta estação, Okuoi Kojo, que tem um nome incrível de pronunciar. É nesta estação que eu vos recomendo ir. O que é que esta estação tem de especial? É uma daquelas estações que fica num vale muito serpenteante, como vocês veem aqui no mapa, há uma linha de comboio que vai percorrendo este vale serpenteante e que tem várias destas estações, sempre à beira deste rio e sempre com grandes desfiladeiros de montanha. Esta em particular fica muito perto de sítios que têm este tipo de pontes, de passadiços, e a água é mesmo desta cor, a água é mesmo azul, porque reparem, a água é água de fontes de montanhas e é extremamente pura, não há cidades aqui a poluir, não há fábricas aqui a poluir, a água é mesmo desta cor, estas fotografias não têm tratamento. Esta é uma outra destas pontes suspensas que é ainda mais perto desta estação, e esta é um bocadinho mais hardcore, porque a primeira parte do ponte é escadas, mas vocês sentem que estão a cair. Mas pronto, se vocês gostarem deste tipo de coisas, eu acho que de tudo devemos fazer uma vez. Pelo menos está feito, experimentámos. Se não gostámos, não precisamos repetir, mas pronto. Mas há aqui algumas coisas interessantes para ver e para fazer à volta desta estação. Lá está, existem parques de merendas, vocês podem fazer disto um dia, não é? E levar os vossos piqueniques. Há um ponto de observação, e foi originalmente por isso que eu descobri esta estação. Este ponto de observação onde vocês veem a ponte do comboio e o comboio a passar. Ok. Este shot é utilizado em montes de vídeos promocionais do Japão. E foi assim que eu descobri isto, porque na altura estava com uma empresa que estava a fazer filmagens e que estava a fazer filmagens para clipes publicitários de zonas turísticas do Japão e eu estava com eles como consultora por outros motivos, tem a ver com o target dos turistas estrangeiros e as questões da tradução e da linguagem, e eles saíram aqui no meio do nada e eu pensei, ok, isto das duas uma, ou vai ser espetacular ou vai ser uma seca. E como eu andava de carro com eles, porque assim, se vocês vierem a esta estação, vocês podem ver estas coisas todas a pé, é possível, mas é muito mais cansativo. Se vocês tiverem, por exemplo, com vocês bicicletas, eu acho que é melhor. Neste caso, nós tínhamos pouco tempo a fazer isto, então eles nem sequer vieram até aqui de comboio, eles vieram até aqui de carro, a partir de Shizuoka. Portanto, este ponto de observação é o ponto de observação para as fotografias das publicidades do Japão. O desfiladeiro, as árvores que são muito, muito verdes no verão e que depois vão todas envermelhecendo e ficando com este carmim incrível no outono e o comboinho a passar na pontezinha. Portanto, é muito arquétipo Nihon. A estação em questão, Okuoi Kojo, fica naquela plataformazinha pequenina que vocês estão a ver ali na ponte ao lado. Eu nunca acerto nesta porcaria. Esta ponte aqui ao lado. Esta ponte aqui ao lado, vocês estão a ver, é uma ponte sobre um lago de montanha e há uma parte que a ponte está assente em terra, porque há assim uma península, digamos assim, no meio deste lado. E é aí que é esta estação. Este é um mapa que está lá, que eu fotografei lá.
e que está assim num placar. Portanto, a partir desta estação, vocês podem não só sair para aquela penínsulazinha e visitar um templo que está lá, como vocês podem fazer o que eles recomendam, a promenade on a lake, portanto, a visita à volta. É seguro para levarem crianças, havia miúdos quando eu lá fui também. Esta é uma fotografia de longe, para vocês verem a estação. Quando nós estamos na estação, não temos bem a noção do sítio da paisagem onde estamos inseridos, mas se fizermos esta promenade, não é? Se andarmos ali à volta a fazer um bocadinho de hiking, vemos é aí que eu digo a nossa sensação de pequenez, quando estamos longe e olhamos para lá, quando estamos no ponto de observação e olhamos para a estação, pensamos: uau, eu sou tão pequenino nesta paisagem. Esta estação também é famosa por ser supostamente muito romântica e supostamente um bom augúrio para casais. Então, long story short, porque é que existe aqui este banco? Há uma coisa que os miúdos japoneses fazem na escola que não é necessariamente agradável, que é aquela coisa que quando vocês têm amigos vossos ou colegas vossos na escola e são pequeninos e sabem que estão a namorar, toda a gente já fiz isto, eu já fui alvo disto quando era pequeno, que há sempre aqueles colegas dizendo: olha, os namorados, primos e casados, e depois vão no quadro da sala de aula e desenham qualquer coisa ou fazem um coração à volta das letras dos vossos nomes e tal. Então, a versão japonesa disso que se faz nas escolas é porem o nome do menino e o nome da menina e depois desenharem um chapéu de chuva por cima e um coração, que é tipo, estão debaixo do mesmo chapéu de chuva, estão muito juntinhos. Também é por isso que a trope, narrative trope, de estar debaixo do mesmo chapéu de chuva como sendo uma coisa romântica, é muito utilizada nos filmes e na animação japonesa. Portanto, há esta ideia de se estão juntos dentro do mesmo chapéu de chuva, há muita proximidade física, há intimidade, o facto de estar a chover à vossa volta, mas não ali debaixo do chapéu, cria uma espécie de barreira invisível de densidade à vossa volta e de bolha na qual vocês estão inseridos, e é como se por cima de vocês estivesse o coração do amor a desabochar. Então, esta imagem, esta prática cultural, se quiserem, é traduzida neste aparentemente estranho desenho de um banco de espera numa estação. É o banco do romance. Então, o que é que as pessoas fazem? Os casaizinhos fazem aqui um fim de semana, fazem aqui uma escapadela romântica, sentam-se no banco, tiram uma fotografia e pronto, e reforçam os seus votos de carinho um pelo outro. Portanto, se vocês tiverem a fazer uma viagem ao Japão com o vosso mais que tudo, a vossa mais que tudo, passem por aqui que a coisa corre bem. A seguir, quero falar da estação que fica praticamente a 100 metros de profundidade. Douai, aqui. Douai é uma coisa que aparece muito, 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 muito nos YouTubers e muito naqueles que produzem conteúdo do género o Japão mais estranho, o assustador, o terrível, o fantasmagórico, até o monstruoso e tal. Eu discordo completamente dessa corrente, porque eu acho que todas as coisas são interessantes e podemos explicá-las e tal. Então é nessa ótica que eu vou falar da Douai. Sim, é verdade que a coisa é um bocadinho eerie. Mas há razões para isso. Ela foi construída em 1936. Portanto, reparem na estética do tempo, não é? Nós estamos a falar na mesma altura em que havia toda aquela arquitetura e urbanismo relacionada com o Mussolini, ou em Portugal também relacionada com o Estado Novo. A arquitetura, o urbanismo e as grandes obras públicas, nomeadamente estações de transporte, dos anos 30 e tal, não são propriamente alegres e felizes. Também têm a ver com a história da arquitetura e o que se fazia naquela altura. E depois há uma outra explicação que é esta estação, para além de ser debaixo de uma montanha, ela tem duas plataformas diferentes, ela tem duas linhas diferentes. E essas linhas tinham que estar em diferentes níveis. Isso faz com que, quando vocês estão no nível mais baixo, vocês estejam quase a 100 metros de profundidade. Tecnicamente é cerca de 80. Vocês têm, preparem, esses gêmeos das perninhas, 486 degraus. Sim. Sem elevador. A gente fez isto e morreu a seguir. Não, depois ressuscitei, estou aqui. Então, esta estação fica numa paisagem incrível. Mas lá dentro é assim. Not the most inviting place to be. Esta é uma foto que eu acho que até é boazinha, porque normalmente as luzes são mais assim. E há musgo e umidade a escorrer nas paredes e parece que vocês estão num mundo pós-apocalíptico e realmente não é bonito. Eu acho que é isso que a fez ficar tão popular.
talvez tenha sido isso que a fez ficar tão incrível. Se vocês gostarem de explorar locais no Japão, este é um deles. Dependendo da hora que vocês estão, podem ter mais ou menos pessoas na plataforma e este tipo de fotografias dá-nos sempre uma sensação muito de desolação, isolamento, o explorador, intérprete. Normalmente há montes de pessoas atrás da câmara e ele não está lá sozinho. Mas pronto, mas é este o tipo de foto do sítio. Os comboios passam lá, claro que passam lá, as pessoas entram e saem de lá. Porquê? Porquê que as pessoas haveriam de sujeitar a subir quase 500 graus a pé? Porque isto é lindo! É lindo! Esta zona é linda! Ok, eu tenho um bias de. Eu acho que percursos da natureza é uma coisa que nós devemos realmente procurar introduzir na nossa vida. Nós devemos realmente desfrutar das bênçãos do planeta Terra enquanto o temos e até aprender a valorizá-lo mais e a respeitá-lo mais. E os japoneses e o Japão ensinaram muito em relação a isso, porque os japoneses são muito de. Estão a ver? Esta estação é usada. Ela é usada porque as pessoas vão para lá e depois fazem os percursos de caminhada e de hiking e de campismo selvagem que se podem fazer a partir deste tipo de sítios. E estas fotografias são fotografias sem filtro, são desfiladeiros de montanha lindíssimos, mudam muito com as estações, de primavera, verão, outono e inverno. Algumas pessoas são crazy enough para fazer campismo na neve. Eu não. Mas algumas são. E estes percursos são mesmo muito, muito bons de se fazer. E há imensas associações de guias locais. Não vão sozinhos, está bem? Até porque isto tem alguns riscos de vocês andarem neste tipo de terreno sozinhos, sobretudo se não estiverem habituados. E também tem animais selvagens. Mas com o devido acompanhamento, com a devida inscrição, e é English friendly em grande parte. Lá está, por causa da popularidade da Doai. Às vezes há males que vêm por bem. Com a história dos yokai, dos terrores e das coisas assustadoras do Japão, a Doai ficou tão famosa que agora se fazem mais percursos naquela zona. E agora vamos sair das profundezas da Terra e vamos até à parte de cima de uma estação. E vamos deixar as coisas assustadoras de lado e vamos até a parte de cima, ao terraço da estação de Oita. Again, dando a volta no círculo. Estamos em Kyushu, Oita fica na outra ponta de Kyushu em relação à prefeitura de Nagasaki, mas também é um sítio onde eu passo muito tempo, até porque Oita está a elaborar uma extensão, portanto, recapitulando, Nagasaki teve património cultural material e imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco há alguns anos atrás, relacionado com a história de Nagasaki, que tem a ver com a presença dos ocidentais e a religião cristã, e também os japoneses que ficaram proibidos de professar as suas várias vertentes de religiosidade durante centenas de anos. Portanto, esse património cultural imaterial e material, e depois Oita, que também tem muito deste património cultural, está neste momento a elaborar uma extensão a essa candidatura à Unesco, portanto está efetivamente a tentar meter-se dentro do sistema de proteção que Nagasaki já conseguiu, porque faz sentido, e é por isso que eu estou a apoiá-los e a contribuir para isto, porque faz sentido que o reconhecimento da Unesco se estenda também à região de Oita e que se estenda sobretudo aos caminhos das cordilheiras montanhosas centrais da ilha de Kyushu, onde comunidades humanas sistematicamente viajavam de um lado para o outro e escondiam-se durante largos períodos de tempo, precisamente para escapar às perseguições aos japoneses cristãos. Então, Oita é um sítio do Japão onde também eu passo muito tempo. É um sítio do Japão que eu acho que tem uma maneira de estar e de ser e de viver muito particular e que eu gosto e com a qual eu me identifico. E, again, acho que não é suficientemente aproveitado nem pelos próprios japoneses, quanto mais pelos visitantes externos. Numa das minhas andanças em Oita, no final de tarde também, como nesta fotografia, apesar desta fotografia não ser minha, eu tive a oportunidade de ir ao topo da estação da Oita, não porque tivesse indicado de maneira nenhuma na estação que isto lá estava, mas porque me apetecia ver. E eu sou assim, cusca. E eis que nunca antes chego lá e vejo isto. Portanto, é um terraço super agradável. Vocês podem visitar se estiverem em Kyushu. Vocês vão, por exemplo, muito facilmente para Fukuoka, para a estação que se chama Hakata, que fica em Fukuoka, que é a estação do Shinkansen, ou podem sair do Shinkansen em Kitakyushu e apanhar uma outra linha. Existem estas duas linhas aqui indicadas, uma a vermelho e outra a roxo, para irem para a estação de Oita. Quando vocês estão no topo da estação de Oita, existe um jardim, existe um café, existe uma esplanada, existe uma promenade, existem umas train tracks de uns comboios de crianças que durante o dia andam a circular por ali, mas à noite não, e é muito mais tranquilo. Esta coisa da esplanada é movível, eles põem e tiram.
É super, super agradável. Como vocês viram no mapa anterior, Oita é à beira do mar, então vocês têm aquela brisazinha do mar oriental do Japão, e nos dias quentes de verão é muito bom. Para além disso, o terraço da estação de Oita tem uma espécie de mini rua do período Edo, que recria a ambiência do período Edo, portanto, dos séculos XVII e XVIII, em que cada uma destas casinhas tem a especialidade de produtos locais. E esta coisa da especialidade dos produtos locais é muito importante neste tipo de espaços, porque vocês estão diretamente a contribuir para quem produz, não é? Para os agricultores, para os artesãos, para os designers, para quem realmente produz. A Oita criou uma marca que se chama Oita Made, que é Made e é Made. É as duas coisas. Porque é uma brincadeira com o som de Made e de Made, como usado em inglês, e Made in Oita, mas é Oita Made. E que este conjunto de lojinhas acabam por ser muito mais autênticas. E é onde os japoneses vão. Estão a ver esta fotografia, estavam duas miúdas da escola a comprarem lá snacks. É onde os japoneses vão, muito mais do que, por exemplo, nos centros comerciais que vocês veem no piso térreo, a caminho das train tracks, que é onde vai toda a gente. Aqui é onde vão os locais. Portanto, eu recomendo vivamente. Na altura da primavera, eles põem estas plataformas vermelhas para vocês estarem sentadinhos a desfrutar da brisa, mas com a cabeça protegida do sol. Neste vídeo, como eu já falei muito, eu não posso falar de todas as 10 estações mais incríveis do Japão. Portanto, este é um daqueles vídeos que eu tive que dividir o tópico por 2 vídeos diferentes. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdos, quiserem ver o resto dos vídeos, ou quiserem que eu produza outros vídeos sobre outros temas do Japão, escrevam nos comentários. São sempre muito bem-vindos. E normalmente são suficientes para eu conseguir responder a todos, a todas as pessoas. E vejam os vídeos que estão aqui ao lado também. E, sobretudo, partilhem e subscrevam. Ó pessoal, eu vejo aqui, na minha estatística do YouTube, muito mais gente a ver os vídeos do que os que estão a subscrever. Como é que é isso? Carrega lá no botãozinho vermelho, se faz favor. Este canal não é remunerado, mas eu preciso ter um certo número de subscritores para poder fazer mais coisas do ponto de vista técnico para o YouTube desbloquear uma série de features, nomeadamente as mensagens diretas que eu posso trocar com vocês e construir uma comunidade de pessoas que estão interessadas em conhecer realmente o Japão. Portanto, não custa nada. Beijocas e até ao próximo vídeo.